Bem-vindos de volta à fronteira final do conhecimento proibido. No primeiro capítulo, olhamos para as estrelas e questionamos quem nos observa da escuridão do espaço. Mas, e se o maior mistério não estiver a anos-luz de distância, mas sim, literalmente, debaixo dos nossos pés? Hoje, nós mergulharemos nas profundezas da Terra e nos abismos dos oceanos. Preparem-se, pois o que vocês vão descobrir agora desafia a geografia, a história e a própria realidade. A verdade é que o planeta Terra é um condomínio cósmico, e nós, humanos da superfície, somos apenas os inquilinos que moram no andar de cima, alheios aos vizinhos silenciosos do porão. Antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se para nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Para entender a magnitude do que vamos explorar, precisamos primeiro desconstruir a nossa arrogância como espécie dominante. A ciência convencional nos diz que a Terra é uma bola de rocha sólida, com um núcleo de ferro fundido. Mas lendas ancestrais, relatos militares vazados e a ufologia moderna sugerem uma estrutura muito mais complexa. Existe uma teoria persistente de que o nosso planeta é semelhante a um favo de mel, repleto de cavidades gigantescas, túneis continentais e ecossistemas inteiros que prosperam na ausência da luz solar. Nestes espaços, civilizações muito mais antigas que a humanidade podem ter encontrado refúgio, observando o nosso desenvolvimento destrutivo com cautela e tecnologia superior. Vamos começar falando sobre os intraterrenos. Diferente dos extraterrestres que viajam pelo cosmos, estas raças consideram a Terra o seu lar ancestral. Alguns teóricos afirmam que eles são remanescentes de civilizações perdidas, como Atlântida e Lemúria, que fugiram para o subsolo para escapar de cataclismos globais ou guerras nucleares antigas. Eles adaptaram sua biologia e sua sociedade para viverem em harmonia com as energias internas do planeta. Eles não usam combustíveis fósseis. Eles utilizam a energia geotérmica e eletromagnética, criando ambientes iluminados artificialmente que simulam o dia, com uma vegetação exuberante e uma atmosfera purificada, longe da poluição que criamos na superfície. A localização mais famosa associada a estes seres é o reino lendário de Agartha. Descrito em textos budistas e explorado em diários secretos de almirantes e exploradores, Agartha seria uma rede de cidades subterrâneas conectadas por túneis de alta velocidade. Disse que a capital, Shambhala, é um centro de paz e sabedoria, habitada por seres de estatura elevada, feições nobres e uma aura de benevolência. Eles seriam os guardiões da história verdadeira da Terra, mantendo registros que nós, na superfície, já esquecemos ou queimamos. Mas não se enganem, a entrada para este mundo não é um portão aberto. É protegida por desvios magnéticos e camuflagem psíquica para afastar os curiosos indesejados. No entanto, nem tudo que habita o subsolo é iluminado e pacífico. Existem relatos perturbadores sobre raças reptilianas que ocupam sistemas de cavernas profundas, especialmente no sudoeste americano e em regiões remotas da Ásia. Estas entidades, muitas vezes descritas como dracos ou reptoides, supostamente mantêm bases subterrâneas onde a tecnologia é usada para manipulação genética e controle. Testemunhos de ex-militares que trabalharam em projetos negros, como na infame base de Dulce, no Novo México, falam de níveis subterrâneos profundos, onde humanos e alienígenas interagem em um ambiente de tensão constante. Aqui, a narrativa muda de uma utopia espiritual para um cenário de ficção científica de horror e sobrevivência. Mas quantas raças intraterrenas existem de fato? Os arquivos ufológicos russos e documentos vazados sugerem que não estamos lidando com apenas um ou dois grupos. Fala-se em pelo menos 7 civilizações distintas habitando a crosta interna. Além dos humanos de Agartha e dos reptilianos, existem relatos sobre os Deros, seres degenerados que usam tecnologia antiga para causar tormento psíquico na superfície, e os Teros, que tentam neutralizá-los. Há também menções aos Telosianos, que supostamente habitam uma cidade de cristal sob o Monte Shasta, na Califórnia. Eles são descritos como humanoides altos, loiros,
com capacidades telepáticas avançadas, servindo como uma ponte entre a humanidade e a Federação Galáctica. A logística destas civilizações é fascinante. Como eles se movem sem serem detectados? A resposta reside em uma rede global de túneis que cruzam os oceanos e continentes. Sismólogos frequentemente detectam anomalias que não correspondem a terremotos naturais, mas sim a escavações massivas ou o movimento de veículos colossais no subsolo. Essas navios Tatu usam tecnologia de fusão de rochas, derretendo a pedra à frente e solidificando-a atrás, criando túneis vitrificados perfeitos instantaneamente. É por isso que muitas vezes ouvimos estrondos misteriosos vindos do chão em áreas sem falhas geológicas. É o trânsito intenso de uma metrópole que existe logo abaixo das fundações das nossas casas. Agora, precisamos voltar nossos olhos para a água. Se o subsolo da terra firme é misterioso, os oceanos são o esconderijo perfeito. Cobrindo mais de 70% do planeta e com profundidades que a nossa ciência mal começou a mapear, o fundo do mar é o local ideal para bases alienígenas que desejam privacidade total. Aqui entramos no território dos OSNIs, objetos submarinos não identificados. Marinheiros, oficiais da Marinha e pilotos de todo o mundo relatam ver naves que mergulham na água em alta velocidade, sem produzir ondas de choque ou diminuir o ritmo, desafiando todas as leis da hidrodinâmica que conhecemos. As raças subaquáticas são frequentemente distintas das que vemos no céu ou na terra. Uma das mais citadas em textos antigos e na mitologia da tribo Dogon, na África, são os gnomos. Seres anfíbios, descritos como mestres das águas e das estrelas, que vieram do sistema de Sírios. Eles possuem características que misturam traços humanoides com aspectos de peixes ou golfinhos, peles úmidas e membros adaptados para o nado. Acredita-se que eles mantenham bases massivas nas profundezas abissais, onde a pressão esmagadora da água serve como um escudo natural contra a curiosidade humana e a detecção por satélites. Outra raça frequentemente associada ao ambiente aquático são os chamados greys aquáticos. Diferentes dos seus primos cinzentos do espaço, estes seres possuem guelras visíveis e membranas entre os dedos. Relatos de abduções costeiras sugerem que eles operam em instalações submersas, muitas vezes localizadas perto de falhas tectônicas submarinas. A teoria é que eles utilizam a energia térmica das fontes hidrotermais e extraem minerais raros do leito oceânico, recursos essenciais para a manutenção de suas naves e tecnologias de suporte à vida. Para eles, o oceano não é apenas um esconderijo, é uma vasta mina de recursos inexplorados. Vamos falar de locais específicos. O Triângulo das Bermudas é o mais famoso, mas não é o único. Existe o Mar do Diabo, ao sul do Japão, e a profunda Fossa das Marianas. Mas um local que intriga os pesquisadores é o Lago Baikal, na Rússia, o lago mais profundo do mundo. Mergulhadores militares russos relataram encontros aterrorizantes com humanoides gigantes vestidos com trajes prateados colados ao corpo, sem tanques de oxigênio, a profundidades letais. Ao tentarem capturar um desses seres, os soldados foram jogados para a superfície por uma força invisível, resultando em descompressão fatal para vários deles. Isso confirma que eles defendem agressivamente seus territórios submersos. Também existem relatos de bases submarinas na costa de Porto Rico e na região da Antártica. A Antártica, em particular, é um ponto de convergência. Acredita-se que sob as camadas de gelo e as águas gélidas, existam portais que conectam as bases oceânicas com as redes de túneis intraterrenos. É uma infraestrutura global. As naves que vemos sair da água e disparar para o espaço sugerem que muitas destas raças usam os oceanos como hangares. A água fornece proteção contra a radiação, estabilidade térmica e, o mais importante, invisibilidade aos olhos da população humana que vive distraída na superfície. Mas afinal, qual é o número total? Quantas raças estamos falando ao todo, somando as do céu, da terra e do mar? O famoso Livro Vermelho das agências de inteligência, juntamente com relatórios da OTAN e da antiga KGB, tentaram catalogar essas visitas. O número varia drasticamente dependendo da fonte, mas os documentos mais detalhados, como os analisados pelo sargento-maior Robert Dean,
sugerem que a Terra já foi visitada ou habitada por mais de 57 espécies diferentes. Algumas ficaram apenas por um tempo. Outras estão aqui desde antes do Homo sapiens caminhar ereto nas savanas. Dentro dessa contabilidade cósmica, existe uma hierarquia. Ufólogos falam sobre o Conselho dos Cinco, um grupo de raças antigas e protetoras que monitoram a evolução da Terra. Entre elas estariam os Orella, os Zegarath, os Jinvu, os Redan e os Emerter. Estas raças supostamente intervêm apenas para impedir catástrofes de nível de extinção total. Abaixo deles existem dezenas de raças observadoras, como os Pleiadianos, Arcturianos e Sirianos, que mantêm uma política de não interferência direta, aguardando o momento em que a humanidade atinja um nível de consciência suficiente para o contato aberto. Por outro lado, o catálogo também inclui raças consideradas hostis ou, no mínimo, interesseiras. Os infames Greys de Zeta Reticuli, divididos entre os pequenos operários biológicos e os altos comandantes, são a face mais conhecida do fenômeno. Mas há também os mantídeos, seres com aparência de insetos louva a Deus, que muitas vezes são vistos supervisionando procedimentos complexos a bordo de naves. Há os lirianos, humanoides de aparência nórdica com uma história de guerras galácticas, e os veganos, de pele escura e presença imponente. A diversidade biológica é tão vasta quanto a vida na própria Terra, sugerindo que o universo é um jardim caótico e abundante. É fundamental entender que a distinção entre alienígena e nativo é muito tênue. Se uma raça vive nos oceanos da Terra ou nas cavernas de Agartha há 100 mil anos, eles são alienígenas ou são apenas outra forma de terráqueos. Talvez a definição de humanidade precise ser expandida. Eles respiram o nosso ar, bebem a nossa água e dependem da saúde do mesmo planeta. Essa coexistência forçada cria uma dinâmica política complexa. Bases submarinas monitoram testes nucleares navais. Cidades intraterrenas monitoram a perfuração de poços de petróleo. Cada ação nossa na superfície envia ondas de choque para os lares deles. A tecnologia destas bases é algo que desafia a nossa compreensão de física. Relatos indicam que as bases subaquáticas possuem campos de força que deslocam a água, criando bolsões de ar seco no fundo do oceano, permitindo a aterrissagem de naves que não são projetadas para o meio líquido. Nas bases intraterrenas, fala-se de elevadores gravitacionais que viajam quilômetros em segundos sem inércia. A fonte de energia para tudo isso costuma ser descrita como ponto zero, ou energia de vácuo, uma fonte inesgotável que torna a necessidade de recursos externos obsoleta, o que explica por que eles não negociam comercialmente conosco. Um aspecto aterrorizante para muitos é a hibridização. Existem teorias de que algumas dessas raças, especialmente as que habitam bases próximas a grandes populações humanas, estão envolvidas em programas genéticos para criar seres que possam viver tanto na superfície quanto nesses ambientes extremos. O objetivo seria a sobrevivência a longo prazo. Se a superfície se tornar inabitável devido à nossa própria incompetência, eles teriam uma força de trabalho ou sucessores capazes de herdar o planeta. Isso coloca a humanidade não no topo da cadeia alimentar, mas como um banco genético a ser colhido conforme a necessidade. A localização exata dessas bases é o segredo mais bem guardado pelos governos mundiais. No entanto, o vazamento de informações é inevitável. Google Earth e outras tecnologias de mapeamento por satélite frequentemente capturam anomalias, entradas misteriosas na Antártica que parecem pistas de pouso, estruturas geométricas no fundo do Pacífico que se assemelham a cidades e montanhas no deserto de Nevada que emitem calor de exaustão inexplicável. Os governos rapidamente borram ou removem essas imagens, mas os caçadores de anomalias salvam e compartilham, montando um quebra-cabeça que revela uma ocupação global. Vamos detalhar um pouco mais sobre a Aliança. Disse que existe uma cooperação, ou pelo menos um tratado de não agressão, entre algumas potências militares humanas e certas raças intraterrenas e alienígenas. O famoso encontro do presidente Eisenhower em 1954 é frequentemente citado como o momento em que a Terra foi vendida ou negociada.
Em troca de tecnologia avançada, que deu origem aos nossos microchips, fibra ótica e tecnologia furtiva, foi permitido a certas raças operarem bases secretas no nosso solo e realizarem estudos biológicos limitados. Se isso for verdade, as bases não são invasões, são embaixadas com imunidade diplomática. Mas e as raças puramente espirituais ou energéticas? Nem todos os habitantes alienígenas possuem corpos físicos densos como os nossos. Existem relatos de seres de plasma e luz que habitam a ionosfera da Terra e as camadas superiores da atmosfera. Eles são frequentemente confundidos com anjos ou fenômenos meteorológicos. Eles não precisam de bases físicas, pois a própria atmosfera é o seu meio. Eles transitam entre dimensões, observando o fluxo de energia emocional da humanidade. Para eles, a Terra é uma escola ou um laboratório de consciência, e a sua presença é quase imperceptível, exceto para aqueles com sensibilidade psíquica elevada. Voltando ao fundo do mar, a pressão é a chave. A tecnologia humana mal consegue enviar submarinos tripulados às fossas mais profundas, sem risco extremo. Para uma raça avançada, essa zona de alta pressão é a barreira de segurança perfeita. Nenhuma nação humana tem a capacidade militar de invadir ou atacar uma base situada a 11.000 metros de profundidade. Eles estão seguros lá, e de lá, eles lançam sondas e veículos menores para monitorar nossas frotas navais. O fenômeno dos usos, objetos que desativam ogivas nucleares em submarinos, é uma prova clara de que eles não querem que brinquemos com fogo nuclear no quintal deles. A diversidade morfológica é outro ponto de choque. Enquanto a ficção científica nos condicionou a esperar humanoides com 2 pernas e 2 braços, os arquivos ufológicos descrevem horrores e maravilhas. Seres com múltiplos membros, seres que parecem fluidos vivos, entidades robóticas autônomas que agem como colmeias. A Terra abriga, ou recebe, uma variedade biológica que faria a floresta amazônica parecer um deserto. Cada uma dessas raças tem sua própria agenda, sua própria ética e sua própria razão para estar aqui. Tentar colocá-los todos no mesmo saco de invasores ou salvadores é um erro infantil. A questão dos recursos é vital. Por que a Terra? Além da genética e da localização estratégica na galáxia, a Terra é rica em água líquida e materiais biológicos raros. Mas há quem diga que o recurso mais valioso para algumas dessas raças, especialmente as que vivem nas bases subterrâneas mais sombrias, é a energia emocional humana, o chamado lush. Medo, ansiedade e caos gerados na superfície serviriam de alimento energético para entidades interdimensionais que parasitam o planeta. Essa é uma visão mais esotérica, mas que se alinha com muitas tradições antigas sobre demônios e seres do submundo. A complexidade das bases submarinas inclui também a manipulação do tempo-espaço. Pilotos que perseguiram OVNIs que mergulharam no mar relatam tempo perdido e distorções na realidade. É possível que essas bases existam em uma frequência vibratória levemente deslocada da nossa. Elas estão lá, ocupando o mesmo espaço físico, mas em uma fase diferente. Isso explicaria por que sonares e radares falham em detectá-las consistentemente. Eles só se tornam sólidos para nós quando decidem interagir ou quando suas tecnologias de camuflagem sofrem alguma flutuação. Olhando para o céu, para a terra e para o mar, o número final é assustadoramente alto. Se considerarmos as diferentes facções dentro de cada raça, assim como os humanos têm diferentes nações, podemos estar lidando com centenas de grupos operando na Terra simultaneamente. É um tráfego aéreo e subterrâneo constante. O céu que você vê azul e vazio está, na verdade, cruzado por rotas comerciais e militares invisíveis. O chão que você pisa vibra com a energia de geradores alienígenas. O mar onde você nada é o teto de civilizações submersas. A conclusão inevitável é que a soberania humana é uma ilusão. Nós não controlamos o espaço aéreo, não controlamos o subsolo e definitivamente não controlamos os oceanos. Somos permitidos viver na crosta, cultivando nossos alimentos e travando nossas pequenas guerras, enquanto as verdadeiras potências do planeta operam nos bastidores. Saber disso muda tudo. Muda a forma como olhamos para um lago tranquilo ou para uma montanha solitária.
Não são apenas paisagens, são camuflagens. São portas fechadas. No entanto, o conhecimento é poder. À medida que mais pessoas despertam para a realidade da vida intraterrena e subaquática, a capacidade desses seres de permanecerem nas sombras diminui. A tecnologia de detecção civil está avançando. Drones, câmeras de alta resolução e sensores amadores estão capturando o que antes era secreto. Estamos nos aproximando de um ponto de ruptura, onde a revelação não virá de um governo, mas da evidência inegável acumulada pela população. Eles sabem que nós sabemos. E isso muda a dinâmica do jogo. Neste capítulo, mapeamos os vizinhos ocultos. Vimos que a Terra é muito mais do que uma rocha. É uma nave-mãe biológica habitada por múltiplas inteligências. Do calor de Agartha ao frio das fossas oceânicas, a vida encontra um caminho. As raças são muitas, as bases são reais, e a história da humanidade é apenas um capítulo pequeno em um livro muito maior. Mas a pergunta que fica para o próximo encontro é: se eles estão aqui há tanto tempo, qual é o plano final? Porque agora a atividade parece estar aumentando. Continue observando o horizonte, mas não se esqueça de olhar para o chão e para o mar. A realidade é multicamada e você acaba de descascar mais uma parte dela. A verdade não está apenas lá fora. Ela está aqui dentro, profundamente enraizada no nosso próprio mundo. Somos todos coabitantes de um mistério vivo. Fiquem atentos, questionem tudo e preparem-se. A jornada pelas raças alienígenas está longe de terminar. Até a próxima revelação. Se este vídeo agregou valor à sua vida, por favor se inscreva e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo e alcançar aqueles que mais precisam. Obrigado por fazer parte desta comunidade.